Meus irmãos, hoje eu estou diante de vós com muito temor e temblor. Gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Por favor. Eu peço que a gente possa estar sensível ao Espírito Santo nessa noite, amém? Eu sei que a gente sempre está sensível ao Espírito Santo. E a intenção é que a gente possa vir com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para nós. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Quem encontrou diz: achei. Aleluia. 6,16 diz assim: assim diz o Senhor, permanecei-vos nos caminhos, e vede e perguntais pelas veredas antigas, onde estão os bons caminhos, e andais neles, e encontrareis repouso para a vossa alma. Diz, mas eles disseram, não andaremos neles. Por agora é só até aí. Queridos, essa aqui é uma figura tomada pelos viajeros. Aquelas pessoas que viajavam, antigamente não tinha GPS. Quem é da época que não tinha GPS? Quando eles se perdiam, eles faziam um caminho. Quando eles se perdiam no caminho, a ideia era que eles voltassem. As sendas antigas é isso. Tu te perdia no caminho, tu te voltavas ao lugar onde tu imaginou que tu te perdias. E aí tu voltavas novamente à senda antiga, aquilo que era o caminho correto, até o momento que tu te perdeu. No momento que tu te perdeu, tu voltava para procurar um novo direcionamento, uma nova direção, um novo caminho. E aqui em Jeremias está falando para o povo de Israel, está dizendo, procura os caminhos antigos e andar nele, para que ache paz na sua alma. Enfim, está trazendo todo um contexto para eles. Nessa semana, nesses dias, eu te confesso que eu tenho estado bem preocupado. Preocupado porque eu sou pai. Preocupado porque eu imagino que eu vou ser avó. Ou vô. Avó não, vô, né? É que a tradução do espanhol seria mais ou menos. Seria você vô ou avó. Eu imagino, eu quero ser vô. Mas eu estou muito preocupado com nossa geração aqui, nós que estamos com meio século já. A gente já está na caminhada, a gente já tem um entendimento, a gente já tem. Mas nós temos nossos filhos, a geração dos nossos filhos já estão vivendo. Eu tenho uma filha, a menor, a menorzinha minha está com 10 anos. E ela já está vivendo um ambiente, uma sociedade onde ela está bem perdida. Eu imagino como vai ser. Bom, não quero nem imaginar que se continuarmos nesse ritmo, como vai ser os tempos dos meus netos. Eu estava vendo outro dia e eu procurei para ver se era fake. Eu diante do Senhor Jesus, vivo em cuja presença eu estou. Eu procurei para ver se era fake. Eu não encontrei nada que fosse fake. Mas tu já viu essas pessoas que se percebem? Um grupo de meninas que se percebem, não sei em que país foi, elas se percebem cachorro. E estavam querendo, eu achei, diante de Deus, assim, eu te prometo, eu digo, não, elas devem estar fazendo alguma protesta pelos animais. Então está fazendo uma protesta de animais, estavam com coleira, com orelhinha igual. Assim, elas se acham agora, se percebem cachorras. Eu digo, não, deve ser fake. Isso aqui não pode ser que um ser humano. Tem outras coisas que tu diz, não, até que vai. Não vai, não entra na minha cabeça. Eu sou muito velho, muito quadrado, mas pelos princípios bíblicos,
Não, ele se percebe mulher, ele se percebe homem, enfim, está dentro da loucuragem do ser humano, mas é um ser humano. Mas uma pessoa que se percebe cachorro, aí já estamos perdidos, tá? Pouco tempo atrás, num desfile de moda, tinha uma menina lá, digo, não, isso aqui não pode ser real. Estavam lá desfilando as meninas, e tinha uma mulher lá que se percebia cavalo, não sei se tu viu isso. Digo, não, deve ser um disfarce, não é uma fantasia. Uma pessoa não quer se parecer um cavalo, imagino eu. Não, mas ela estava lá, toda bonitona, com uma maquiagem de cavalo. Ela se percebe cavalo. E eu procurei ver se era fake, e não diz nada que é fake. Ela acredita que é cavalo. Ou égua, porque se é mulher, deve ser. Mas para cúmulo, ontem, eu não sei se é verdade ou se não é verdade. O que eu estou dizendo é que nós estamos numa sociedade que não sei onde a gente se perdeu, gente. Não sei onde nós como seres humanos nos perdimos. Não sei, eu sei que o pecado tem distorcido o caráter de Deus. Eu sei que o pecado tem destruído a sociedade, os pensamentos, a família, a identidade. Eu sei que o pecado tem destruído, mas eu não sei onde o ser humano se perdeu ao ponto. Uma menina com hocico, como se diz, focinho de porco, orelhinha de porco, toda se enrolando na lama, porque ela se percebia porco ou porca. Imagina o estado mental que uma pessoa pode chegar de falta de identidade, ao ponto de que ela se percebe que ela é que não quer ser mais um ser humano, quer ser um porco, e se enrolando na lama. Eu estou apavorado com isso. Eu estou com medo porque nós vamos ter nossos netos, nossos filhos daqui a alguns anos, no meio de uma sociedade onde tu chega na sala de aula, talvez tu vai dizer, Sean, está ficando louco, mas imagina se isso continua, e se isso não é fake, que tomara que seja fake. Se isso não é fake, daqui a pouco nossos filhos chegam numa sala de aula e a professora está... Aonde a gente vai chegar com isso? Aonde a gente está chegando com esse... É louco, gente. Eu não sei se foi aqui que eu falei em outra oportunidade, mas antigamente as músicas que os homens faziam para as mulheres, eu não sei se foi aqui, eu não lembro direito, mas as músicas, eu quando era jovem, muito tempo atrás, eu escutava Julio Iglesias. Alguém escutou Julio Iglesias aqui? Vai, levanta a mão que tu é da minha idade. Como eram as músicas de Julio Iglesias? Exaltava a mulher era uma princesa, ele exaltava a mulher, ele olhava a coisa, era um poema, as mulheres eram abençoadas com aquela música. Eros Ramazzotti, não pode haver donde ela encontraria uma mulher igual que tu. E ele dá toda uma característica de umas mulheres lindas, uma mulher que ele sonhou. Então sempre a mulher era exaltada, era abençoada. Tu olhava para a mulher e aquela música te fazia ver. Com essa música eu conheci a minha esposa, né? Eu olhava ela e eu pensava que era os Ramazzotti cantando, e eu olhava para ela. Cara, era fantástico porque a mulher era exaltada. Tu já escutou as músicas de hoje? Já chegou a escutar? Não todas. Cachorra, desce, cachorra, vai embora, te bato, que isso, que aquilo. Cara, que é isso? E as mulheres acham, nossa, agora empoderamento, agora sim estamos sendo honradas. Eu não estou entendendo.
Gente, não entendo uma coisa dessa. Eu sei que eu estou velho, gente. Gurias, por favor, não fique bravo comigo, aqueles mais jovens. Mas é uma coisa que a gente não entende. Onde a gente se perdeu, que a identidade do ser humano tem ido se distorcendo tanto, ao ponto que uma mulher, para ser exaltada, tem que ser chamada de cachorra. É pejorativo. É uma... 20 anos atrás, tu fazia isso. Deus me livre. Gente, aonde... será que a gente não está entendendo que a gente está se perdendo como sociedade? E nós, como igreja, precisamos trazer a verdade de Deus, a identidade de Deus para o ser humano, ao ponto que a gente possa voltar. Não sei como a gente faria isso. Precisamos de uma revelação de Deus para voltar no lugar onde a gente se perdeu. Voltar ao lugar que a gente se perdeu. Porque, meus irmãos, estamos perdidos. E eu estou sendo extremista com algumas coisas que outras. Eu sei que estou sendo muito extremista. Mas tem coisas hoje em dia que nós, como igreja, estamos tolerando e não poderíamos tolerar. Porque é tão confuso aquilo que está lá fora, que aqui dentro coisinhas que antigamente não eram normais passaram a ser normal, e a gente começa a aceitar como que isso é tranquilo, é de boa, porque lá fora é pior. Não sei se estou me fazendo entender. A gente não se percebe um cachorrinho, nem um boi, nem um cavalo, não sei. Mas tem coisas que a gente não consegue discernir de repente da santidade de Deus, da nossa identidade como filho de Deus. Não conseguimos. E temos uma geração, nós mais velhos já temos uma identidade, já, inclusive temos algumas lutas, mas temos já algo mais. Mas o que acontece com nossos filhos? Se chegamos a falar da área sexual, Deus me livre. Não quero entrar nesse mérito agora, porque não é para hoje, em outra oportunidade. Onde a gente se perdeu, igreja? Será que nós como igreja precisamos nos posicionar de uma forma diferente? Eu sei que o caminho de Deus não é um caminho fácil. A gente nunca prega que é um caminho fácil ser cristão. Nós como cristãos temos sempre, toda a história, não é de agora, nós sempre tivemos resistência. Em toda a história do cristianismo, a gente sempre fomos os menores, o grupo pequeno éramos nós sempre. A gente nunca foi maioria, tá? Que os muçulmanos, que são muito, que estão crescendo assim, a gente nunca foi maioria, sempre fomos minoria. E a gente sempre foi perseguido, por quê? Pelos princípios e pelos valores que estão aqui. Não é de hoje isso, faz tempo que isso está acontecendo. O problema é que quando a gente aceita isso, faz disso na nossa vida um estilo de vida, e nós começamos a ser conivente com o pecado, é aí onde a igreja tem que voltar às sendas antigas para poder caminhar os caminhos que Deus tem para nós. Porque estamos nos perdendo, estamos tolerando, estamos aceitando coisas que não deveríamos aceitar. Eu não quero que minha filha de 10 anos aprenda na escola daqui a alguns anos como deve latir se ela se percebe cachorra. Tu vai dizer que é loucura, mas meu irmão, é de gavarinho, como falam os italianos lá na colônia, é de gavarinho que o inimigo vai se metendo. Coisas que 10 anos atrás era impossível da gente tolerar, hoje a gente já está vendo e já não se apavora mais. E é devagar, é aos poucos. O inimigo não chega com não, ele chega aos pouquinhos. E aos pouquinhos vai quebrando o teu relacionamento com Deus. E aos pouquinhos vai arrebentando com a tua santidade. E aos pouquinhos vai arrebentando com o temor de Deus. Aos pouquinhos vai arrebentando com aquela intimidade e consagração que nós temos com Deus. Aos pouquinhos, quando a gente quer ver, a gente já está frio. A gente já não consegue discernir o que é bom e o que é errado. A gente não consegue discernir aquilo que Deus quer para a nossa vida, porque estamos acostumados, uma cauterização na nossa consciência para o pecado, e a gente não consegue discernir que aquilo está errado. É aos pouquinhos.
Tomara que não cheguemos a isso. Mas igreja de Cristo, é tempo da gente voltar às sendas antigas. É tempo da gente voltar. Eu não estou falando de religiosidade, que é leis impostas pelos homens, não estou falando disso. Eu não estou falando de a gente ser legalista, não estou falando disso. Eu estou falando de a gente como igreja viver os princípios de Deus e através da minha vida refletir o caráter de Deus para a vida das pessoas. E nós não podemos nos calar. Não é comigo. E como não é comigo, eu sei que hoje tem pessoas no Uruguai assistindo a gente. E eu contei essa história faz um tempo atrás, e não é, já está gravado, eu vou falar de novo porque é uma coisa que aconteceu no Uruguai. Faz um tempo atrás, uns anos atrás, eu cheguei no meu país, e no dia que eu estava pregando numa igreja, a gente chama de plebiscito. É quando tem uma lei que tu tem que votar se sim ou se não, se tu aceita essa lei ou se tu rejeita essa lei. E era a lei na época da ideologia de gênero, não me lembro como era. As crianças podiam decidir que sexo tinha, que não sei quanto. Eu estava pregando na igreja, e aquele domingo que eu estava pregando de manhã, numa igreja qualquer, numa cidade qualquer no meu país, o culto, 50, 60, 70 pessoas, não sei. Não se falou absolutamente nada de votar sim ou votar não. Se tu votava sim, aceitava a lei. Se tu votava não, rejeitavas a lei. Na igreja não falou nada. Eu perguntei para o pastor, que é meu amigo: pastor, mas tu não vai... Eu não estou dizendo de tu influenciar as pessoas, mas tu não vai dar uma luz de... Não, pastor, a igreja não pode se meter nessas coisas. Indiretamente a gente vai ser afetado, meu querido. Eu acho que nós como igreja precisamos nos posicionar em coisas que são princípios e valores. Eu não estou falando aqui de política, por amor de Deus, não estou falando disso, nem de direita nem de esquerda, não quero tocar nesse mérito porque não é. Mas tem coisas, meu irmão, que a igreja precisa se posicionar. Meu pai trabalhou durante anos, 60 e tantos anos, numa padaria. A gente tinha padaria. Ele se aposenta no Uruguai. Ele ganha um salário, não sei, coloca de 25 mil pesos, R$2.500. Tá? Essa é a aposentadoria dele. Eu estou dando um número qualquer porque não lembro. Mas uma pessoa que ela é trans, que ela não consegue trabalho, tinha uma lei que estava sendo aprovada lá. Ela poderia chegar num local da governo, como ela não conseguia trabalho porque ela era rejeitada, tá? Ela ganhava um salário de 30 mil pesos, R$3.000, tá? Meu pai trabalhou 60 anos, até os 65 anos ganhava 2.500. A pessoa, porque não estou falando nada contra os trans, tá? Não é essa a ideia é a lei. Ele tinha mais direito que meu pai. E essa lei estava sendo aprovada, e a igreja, ela não se posicionou. Porque não é para nós nos posicionar. Nós temos que falar da Bíblia. Hoje não sei como está isso no Uruguai, e realmente não quero entrar nesse mérito. Mas tinha comentários de que se é uma criança com 5, 10 anos, ela chegava um psicólogo e dizia: não, quero trocar meu sexo, ela tinha toda a autonomia para trocar o sexo dela, fazer a cirurgia e tudo. Se contatavam segundo os psicólogos, enfim, não sei bem como é isso, mas tinha uma lei que estava sendo aprovada. E digo daqui, querido, precisamos nos posicionar. Eu estou fazendo um extremo de uma lei de um país que não é nem o nosso país aqui. Mas, queridos, precisamos nos posicionar como filhos de Deus. Precisamos nos posicionar na santidade de Deus. Precisamos nos posicionar com o temor de Deus. Precisamos nos posicionar com os princípios de Deus. Não me importa.
não me afeta. Vai te afetar. Vai chegar um momento que vai nos alcançar se a gente não começa a trazer a verdade de Deus. Nós amamos e vamos continuar amando, mas a verdade de Deus precisa ser declarada. E uma das coisas que eu quero falar hoje é identidade. Nós como igreja precisamos falar da identidade que nós temos em Cristo, meu irmão. Identidade tem se perdido, a identidade. Homens que já não conseguem ser mais homens. Homens que já não se posicionam mais como homens. E eu não estou falando de machismo, pelo amor de Deus. Posicionamento. Existe um matriarcado muito grande na sociedade porque o homem não está se posicionando. E se o homem não posiciona, alguém tem que tomar uma decisão. E a mulher se posiciona, nada contra isso. Mas como homem, como sacerdote, Deus nos deu uma autoridade sacerdotal nas nossas famílias. Isso está se perdendo. Tu sabe qual é o maior problema com os jovens hoje? Jovens homens. Qual é a tua maior luta? Insegurança, estou inseguro. Eu trabalho com jovens. Insegurança, medos, temores de tomar uma decisão. Meus queridos, antigamente, nós mais velhos, uma mulher procurava o que num homem? A minha viu muitas coisas lindas. Mas o que uma mulher no geral procura num homem? Segurança, firmeza, sim ou não? Proteção. Não que a gente seja, que nós sejamos mais, mas a proteção, a segurança é parte de um dom de Deus. E hoje não tem. As mulheres são mais seguras que os homens. Tu sabe que no que tange a missões, dentro da minha área, o que tange a missões, de cada um homem, temos 7 mulheres em missões. Sabe por quê? Porque não querem largar o conforto da casa. Os homens, as mulheres não. As mulheres pegam a mochila, bora! Elas são pioneiras. Elas, vamos lá, elas acreditam e saem. E o que acontece? O homem começa com medo de tantas coisas que o homem está perdendo a essência de homem. Eu não estou falando de machismo, pelo amor de Deus. São princípios. Não vou falar o que pensei, mas vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Uma passagem muito conhecida. Identidade, meu irmão. 1 de Pedro, capítulo 9, versículo 9, capítulo 12, versículo 9 ao 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Versículo 10. Mas vós que outra hora erais povo, não eras povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora tens alcançado misericórdia. Querido, uma das grandes inquietações do ser humano é: quem eu sou? Conhecida como as perguntas fundamentais da vida. De onde eu venho? Para onde eu vou? Tá? Qual é o meu... para que eu nasci? Qual é o objetivo de vida? Tu sabe que a maior parte do ser humano, eles estão muito perguntando-se para que estão aqui. Qual é o objetivo de vida deles? Tu já te perguntou isso? Tu já te perguntou para que tu nasceu? Tu já te perguntou quem tu é? O problema é que quando a gente não sabe quem nós somos, ou a gente não entende a nossa identidade em Deus, qualquer outra verdade passa a ser parte da minha vida. É como aquele ditado: quando não sei para onde vou, qualquer ônibus serve, porque eu chego na parada. Se o ônibus vai para Galópolis, se o ônibus vai para o centro, dá no mesmo, eu vou para qualquer lugar.
Eu não tenho uma identidade, eu não tenho um propósito, eu não tenho um direcionamento, eu não sei para que eu estou aqui. E muitas pessoas, por medo que vai acontecer, eles começam a tomar decisões e começam a viver princípios ou outras verdades que não é a verdade de Deus, e começam a se perder no caminho. Em resposta a essa necessidade de se sentir amado, de se sentir querido, de se sentir importante para alguém, muitos de nós perdemos a nossa identidade, mudamos os nossos valores, negociamos nossos princípios, simplesmente para que alguém me diga: tu é lindo, eu te amo, tu é importante para mim. E muitas vezes a gente, por falta de identidade, nós começamos a perder o direcionamento e perdemos o caminho de Deus. Nós precisamos voltar às origens. Precisamos restaurar, voltar ao estado original, voltar ao caminho onde a gente se perdeu. Onde a gente se perdeu, meu irmão? Onde temos nos perdido? Temos dado tanto valor a coisas tão superficiais que perdemos o essencial. E Eclesiastes, Salomão está falando: temos corrido de trás do vento. Tu já tens corrido de trás do vento? Uma pessoa sem identidade, sem entender de onde obtém a identidade dela, ela corre atrás do vento. Qual é o objetivo de por que nós estamos aqui? Para que eu nasci? Tu já te perguntou isso? Para que tu nasceu? Quem tu é? O problema é que quando a gente não tem essa resposta, a gente não tem o direcionamento de Deus para nossas vidas, a gente naturalmente vai procurar algum lugar. E precisamos uma identidade quem nós somos. E se nós não temos os princípios de Deus, os valores de Deus, e as minhas emoções, o meu déficit de amor me clamam por amor, por carinho, por atenção, muitos de nós sofremos disso. Qualquer coisa que possamos chamar a atenção de alguém, nós usamos isso como nossa identidade. E se eu posso chamar a atenção de uma mulher, de um homem ou de quem for, latindo, eu agora vou ser um cachorro, porque já prestaram atenção em mim e a minha identidade está naquilo. Agora todo mundo está focando na menina, que ele é uma porquinha, na lama e volta. Então está tendo as atenções de todo mundo nela, que até aí talvez ela não tinha. O déficit de amor faz com que o tanquinho emocional nosso fique vazio, e a necessidade que nós temos de nos sentir amado pela falta de identidade, nós começamos a negociar com a nossa identidade, com os princípios e os valores e o propósito de Deus, simplesmente para que alguém me ame. E a sociedade está se perdendo de trás disso. Não, porque Deus é amor, e como Deus é amor, então qualquer coisa. Não, meu irmão. Não, Deus é amor, com certeza deu amor, mas não brinca com a santidade de Deus. Mas baseado nisso, a gente está perdendo o nosso direcionamento. Tu já viu um cachorro com problema de identidade? Uma tartaruga? Tartaruga chega, hoje eu quero ser um cachorro. Tartaruga, eu nunca vi um. Isso acontece só com nós, porque nós temos emoções e nós queremos nos sentir amados. Todos nós. Nós queremos nos sentir importante para alguém. Todos nós. Todos nós queremos um abraço, um carinho, uma palavra de afirmação. Todos nós. Isso de que não me importa, entra por aqui, sai por aqui. Todos nós. Todos nós queremos que alguém nos ame. E em base a isso, a gente começa a perder o foco dos princípios e o porquê tu estás aqui, quem tu é. É voltar aos princípios básicos da pergunta fundamental da nossa vida. Precisamos escutar a palavra de Deus. Precisamos nos preencher da verdade de Deus.
se a gente não se preenche da verdade de Deus, outras verdades vão ser parte da minha vida. Eu falei outra vez aqui que uma mentira não tem valor em si mesmo, até que tu não repitas e repitas sempre a mesma coisa. Se eu repito, tu é feio, tu é feio, tu é feio. Nossa, que feio que tu é. Nossa, que burro que tu é. Nossa, que burrice. Ah, se tu fosse igual a tua irmã. Tu tem irmã? Já te falaram isso? Vamos morar então, irmão. Ah, se tu fosse, já te compararam com alguém? Certo que sim? Ah, se tu fosse. Ah, porque tu... mas tu é burro, tu não sabe fazer nada direito, né? Se tu não estudar, tu não vai ser ninguém na vida. Já te falaram isso? Tu sabe que isso não é verdade? Tu precisa estudar, é importante estudar. Não estou fazendo uma apologia à burrice, mas tu já é alguém na vida, sabe por quê? Porque tu vale o sangue de Jesus derramado na cruz. Isso, tu já é alguém na vida. Só que a gente muitas vezes fomos treinados, onde a nossa identidade foi marcada com palavras, fomos machucados com palavras, com rejeição. Quanto de nós aqui nos sentimos rejeitados? Quanto de nós aqui acha que Deus não te ama? Tu sabe que Deus é amor, tu sabe que Deus é teu Pai. E quanto dos que estamos aqui se sentem rejeitados por Deus? Sabe por que a gente se sente rejeitado por Deus? Ou porque a gente é incrédulo em muitas áreas? Por não conhecer o caráter de Deus e por falta de identidade. Porque quando eu sei quem eu sou em Deus e eu sei quem é meu Deus, a minha forma de ver o reino é muito diferente. O problema é que a gente não acredita, porque fomos treinados em alguma área da nossa vida, nossa identidade foi machucada em Deus. Agora, Pedro está se dirigindo a quem? Pedro se está se dirigindo a cristãos. O texto de Pedro, ele está se dirigindo a cristão. De que forma a gente recebe a identidade de Cristo? Quem tu é em Deus, meu irmão? Tu é importante para Deus. A palavra de Deus diz isso. Desde o ventre da tua mãe, eu te consagrei e te coloquei como profeta das nações. Com minha destra eu te sustento. A palavra de Deus diz que tu é a menina dos olhos de Deus. Isso é a verdade. A palavra de Deus diz que onde quer que tu fores, Ele estará contigo. Ele não te deixa, não te abandona. Isso é verdade. Agora, quantos de nós temos dúvida disso? O primeiro que Pedro fala, eu já estou terminando a introdução, está no versículo 9. Primeiro que eu quero tocar aqui: pois sois raça eleita. Nossa, meu querido, vós sois raça eleita. Aqui ele está te dando uma identidade. Está se referindo a nós como igreja. Está se referindo a algo coletivo, sim, mas do coletivo passa ao individual. Porque não está se referindo somente a uma linhagem, está se referindo a todos aqueles que foram escolhidos como filho de Deus. E meu irmão, se tu está aqui hoje, Jesus morreu na cruz por ti, quer dizer que tu é parte desse povo escolhido. Meu irmão, se o teu déficit de amor hoje está te falando que ninguém te ama, deixa de ser uma verdade. Jesus morreu na cruz por ti, tu é importante para Ele. Se tu acha que tu não vale nada, porque tem muita gente que acha que não vale nada, deixa eu te dizer uma coisa: o teu preço é o sangue derramado de Jesus na cruz. Tu é importante. Deus te ama.
Não é uma casualidade que tu estás aqui, é uma gestualidade. O reino se moveu a teu favor. Se tu lê o versículo 11 do mesmo texto de Pedro, diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Lembra? Está aqui atrás já? Este cara. Meu irmão, nós não pertencemos aqui, tá? Nós estamos de passagem por aqui. Nós pertencemos ao céu. A gente não pode se agarrar das coisas desse mundo, porque o céu é melhor. Lembra que eu preguei uma vez sobre o céu é melhor? Nós não pertencemos aqui. O mundo faz com que tu te agarres às coisas do mundo. Então a gente está tão pendente às coisas do mundo, correndo atrás do vento, que nós não entendemos que o amor derramado na cruz por mim é para a eternidade, é para o céu, porque eu sou peregrino aqui, meu irmão. Tu é peregrino aqui, assim que não te preocupa muito com as coisas. Sim, vamos nos preocupar, nos organizar com as coisas desse mundo, mas nós pertencemos ao céu. Nós estamos de passagem. Então foca a tua vida em coisas que realmente vão fazer a diferença. Sejas parte do reino de Deus, onde realmente tu pode colocar os princípios, valores de Deus. Para quê? Para que tu possas fazer a diferença, porque tu é peregrino aqui. Os cristãos escolhidos, não estamos falando dos brancos, dos pretos, dos marrons, não. Estamos falando daquelas pessoas que foram escolhidos por Deus, que Jesus derramou a sangue dele na cruz por ti. Então, não está falando de uma raça de cor, está falando de ti, o escolhido. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, desde a fundação desse mundo. Jesus morreu na cruz antes de tu nascer, meu irmão. Identidade. Geração escolhida. Assim que a primeira coisa na nossa identidade que a gente precisa entender é que nós somos escolhidos. Meu irmão, tu é escolhido. Não fosse tu que me escolhesses, eu vos escolhi. Jesus te escolheu. O contexto desse versículo é para os discípulos, mas Jesus te escolheu. Não foi tu que escolheu ele, Jesus olhou para ti. Tem alguma característica em ti que Deus olhou para ti e diz: não, esse é meu, eu vou morrer por ele. E tem pessoas que não se acham amadas por Deus. Deus te escolheu, independentemente da tua nacionalidade, da tua raça, do teu status, do teu poder aquisitivo, do teu QI. Deus te escolheu. Quem tu é? Eu sou escolhido. Tu não é fraco não, meu irmão. Tu não precisa ser um porquinho para ser amado. Tu não precisa fazer nada para ser amado. Deus te ama pelo que tu é e não pelo que tu faz. Quando a gente entende isso, nossa cosmovisão de Deus é diferente. Tu sabe que nós corremos atrás de um amor, de uma atenção, por falta de entender quem é Deus. A intimidade com Deus nossa está muito fraquinha. Não é algo que eu ganhei, o que eu merecia, ou porque eu tenho algumas condições para ganhar isso. Eu sou escolhido porque Ele quis, porque Ele te amou. Nós precisamos aceitar essa verdade, meu irmão. Tem muitas coisas que a gente conhece, que a gente sabe, mas a gente não vive. Tem muitas coisas, aqui tem gente que tem mais conhecimento que eu em várias áreas da vida. E com respeito à Bíblia, com respeito à verdade de Deus, muito. Gente que pode estar lá na frente. Mas quanto disso a gente consegue viver? Quanto do que a gente realmente sabe, a gente vive?
Quantas palavras tu tens escutado aqui de libertação, de amor, de cura, de tantas coisas? Quanto disso é parte da tua vida? Quanto disso é parte da minha vida? Quantas vezes temos escutado sobre identidade, mas quanto disso é verdade em mim? Se tu já sabe que Deus é bom, por que tanta luta em acreditar em Deus? Se tu já sabe que Deus é teu Pai, por que tanta dificuldade de acreditar no amor de Deus? Se tu já sabe que Deus é provedor, que é cuidador, por que tanta dificuldade com acreditar de Deus? Por quê? Porque estamos perdidos e precisamos voltar às sendas antigas. Nossa identidade e nossa intimidade com Deus precisa ser um pouquinho mais trabalhada. O outro ponto é que se apiadou de nós, ou seja, teve misericórdia. A palavra grega apiadar é que se encaixa mais. Não sei se existe essa palavra em português. Apiadar seria teve misericórdia, ou alcançou misericórdia. Porque a palavra grega apiadar utiliza a misericórdia como uma ação. Então ele não somente teve misericórdia, senão ele agiu em pós dessa misericórdia. Tu é escolhido e ele caminhou em pós de se apiadar de nós. Essa é a palavra grega para misericórdia. Então ele saiu em direção a ti. Não é somente que tu é escolhido, ele saiu em direção a ti. Ele se apiadou, ele trabalhou, ele fez, ele agiu por amor a ti. Meu irmão, nós não somos fracos, não. Deus nos escolhe e Ele agiu em direção a nós. Ele começou a caminhar em direção a nós. Ele viu que a gente estava perdido e Ele foi em direção a nós. Ele começou a agir com a sua misericórdia em algo mais ativo. Ele não ficou para não, se eu tenho misericórdia, não. Ele mostrou a misericórdia na ação. E isso que o Pedro está falando por aqui. Te escolhe e Ele trabalha em pós da tua identidade. Ele perdoa teus pecados, Ele mostra misericórdia, Ele age em direção a nós. Esse é o nosso Deus. Ou seja, em outras palavras, a graça de Deus foi manifestada sobre mim. Tu sabe o que tu merece? Sabe o que a gente merece? Porque eu mereço. Tu sabe o que merece, tu? Eu. Merecemos o inferno. Porém, por amor e por misericórdia, hoje nós temos livre acesso, porque Ele se apiadou de nós. Meu irmão, quando tu começa a lutar com a tua identidade, lembra que Jesus te amou desde o princípio, que tu não tens que estar procurando amor em outros lugares. Olha para a cruz. Entendendo a cruz, tu entende o amor de Deus. Outro ponto interessante, eu já estou quase terminando de verdade. Diz que nós pertencemos a Deus. Versículo 9 diz: vós sois povo, propriedade exclusiva de Deus. Tu pertence a Deus. Ele te escolhe, Ele se apiada, ou seja, Ele tem misericórdia em ação, e tu pertence a Ele. Meu irmão, não corre atrás de outra coisa que não seja Deus. A gente se perde por a gente correr atrás de falsos amores, de falsas proteções. Corremos atrás de coisas que nos iludem. Estamos sendo iludidos, porque as nossas emoções, o déficit de amor é tão grande, que a gente está tão iludido. A gente não entende que nós pertencemos a Deus. Vós em outra hora não eras povo, mas agora vocês são povo.
Em outro momento a gente não era nada. Mas a partir do momento que tu aceitou a Jesus, a partir do momento que tu falou assim: Senhor, eu quero ser parte disso. Tu é um povo escolhido de Deus, meu irmão. Tu é parte do povo de Deus. A quem nós pertencemos? Pertencemos a Deus. Imagina que nós somos parte de uma nação eleita, escolhida por Deus, e tu pertences a Ele. O reino é parte de ti. A gente não consegue entender isso. Eu peço a Deus que Deus abra a nossa mente, nosso entendimento, para a gente poder entender que nós não somos fracos, que a nossa identidade está em Deus, que a minha identidade vem de Deus, o DNA de Deus está em mim. Versículo 9 também diz: vós, porém, sois nação santa, tem sido escolhido de Deus, pertencemos a Deus, recebemos a misericórdia de Deus, e nós somos santos, consagrados a Deus. Consagrados a Deus, apartados para Deus, existimos em Deus. Deus é santo e eu sou santo. Somos uma raça eleita, escolhida por Deus para sermos santos. Não te comportes como pessoas do mundo, porque tu és santo. Não corras de trás do vento, porque tu és santo. Tu é consagrado. Meus irmãos, como santo, tem coisas que não são para nós. Tem conversas que não são para nós, meu irmão. Tem cliques que não são para nós. Tem lugares que não são para nós estar. Tem conversas que não são para nós. Tem pessoas que não são para nós. Porque nós somos santos. Quando nós não agimos com santidade, agimos fora do caráter de Deus, nós precisamos refletir o caráter de Cristo, a natureza de ser um cristão, e não é fácil. A identidade de santidade de Deus é parte da nossa vida. Sede santo, porque sou santo. Sacerdócio real. Fomos escolhidos por Deus, fomos apiadados com Ele, pertencemos a Ele, somos santos e somos um sacerdócio real. Temos uma função, temos um propósito: representar a Deus na terra. Temos um propósito na santidade: representar a Cristo na terra. Essa é a minha função. Imediatamente, a partir do momento que eu sou alguém em Cristo, eu passo a ser representante desse alguém. Eu sou representante de Cristo. Qual é a tua identidade? Tua identidade é escolhido. De onde tu vens? Tu vens de Cristo. E para onde tu vais para Cristo. O teu destino é Cristo. O teu destino é o céu. Meu irmão, não percas o eterno por algo momentâneo. Não corras atrás da aceitação de pessoas simplesmente para se sentir amado por alguém. Não negocies com teus princípios, não negocies com teus valores para se sentir amado. Lembra que aquele que primeiro te amou, Ele morreu na cruz por ti e te deu uma identidade, te deu um propósito. Eu falei com alguém faz pouco. Essa pessoa estava num relacionamento bem, hoje falam, tóxico. E ela me falou: o que acontece? Que eu me sinto amada. Digo: minha querida fulana, tu vai te submeter ao relacionamento que tu queres.
Mas Deus nunca planejou isso para ti. Tu queres se sentir realmente amado? Olha para a cruz. Hoje em dia estamos nos submetendo a relacionamentos, pessoas sendo oprimidas, opressas, não sei como se diz, simplesmente por atenção, por se sentir amado, por se sentir importante para alguém. Não deixa eu te dar uma novidade. A pessoa que mais te ama é Jesus. Ele te deu uma identidade, te deu um propósito, te deu um destino. Não deixe de lado a pessoa que mais te ama por coisas passageiras, porque tu és santo, porque tu é consagrado. Nós somos chamados como sacerdote a ministrar a presença de Deus. Quem eu sou escolhido, eu sou filho. E aonde eu vou para Jesus, eu vou para a eternidade. Meu querido, essa é a tua identidade. Aquele que recebe a identidade de Cristo, ele entende que é um pequeno Cristo e que é parte de um reino e que o reino pertence a Ele. Vamos orar? Fica de pé, por favor.